pecado, a graça rendeu ainda mais, de forma a cobrir, a sobejar o pecado. Isso quer dizer, aí ele continua a ideia no capítulo 6. Lembramos que quando isso foi escrito, não existe essa noção de capítulos ou versículos. Isso foi introduzido muitos anos depois, né, na nossa era praticamente, que facilita com que você possa achar os versículos e ter uma ideia. Mas quando isso foi escrito, a carta foi um texto corrido. Então, onde termina o capítulo 5 e onde começa o capítulo 6, tecnicamente, quando Paulo escreveu, era tudo uma ideia só, né? Então, é por isso que você precisa entender. Você não pode separar o capítulo. Tem que ler o contexto do capítulo 6 também, do 5 também. E ele vem dizer aqui o seguinte: nós vamos, então, continuar a nossa vida de pecado, uma vez que nós fomos salvos pela graça e nós fomos perdoados da multidão de pecados que nós tínhamos? É claro que não. Por quê? Aí vem o termo que eu quero que você entenda. Nós fomos batizados com Cristo. Nós somos imersos nele. Qual que é o problema desse texto? Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, se inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz na sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um estudo, Os Frutos da Fé, parte 2. E eu convido você, juntamente conosco, a mergulhar nesse estudo. Você que não tem a nossa apostila, vai aqui embaixo do nosso vídeo, vai aqui na nossa link list, está lá o WhatsApp, faz o pedido. Nós enviamos gratuitamente em PDF para você acompanhar. Então, hoje, vamos estudar sobre fé, justificação, sobre pecado e a mudança da vida de santificação daqueles que reconhecer por fé Jesus Cristo e a sua justificação, a mudança, a alteração de vida, da mudança dessa pessoa. Então, pause seu vídeo, pega a sua melhor versão aqui, a versão que você acha que você tem mais intimidade nessa versão, com a Bíblia, juntamente com a apostila. Porque aqui nós estamos falando de dogma de igreja, nem relacionamento sobre igreja. Nós estamos aqui tratar da Bíblia, falando da Bíblia. Então, vem conosco, juntamente, vamos estudar, aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Maravilha, graça e paz, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando do estudo Os Frutos da Fé, parte 2. Já estamos aí há alguns vídeos fazendo uma imersão, que essa palavra veio bem a calhar com o que nós vamos tratar hoje aqui. Falar a respeito de uma imersão realmente no assunto, para que você possa entender de uma forma bem didática e bem tranquila, né, para a gente poder dominar esse assunto, que já advirto, vai dar certa polêmica, porque é um assunto difícil da gente falar, embora necessário. Nós temos aqui dois textos que muitas vezes são muito mal interpretados e a gente gostaria de fazer uma dissecação, uma exegese mais profunda a respeito do texto. E você leia a sua Bíblia, pausa o vídeo e faça uso da sua tradução favorita. Lembrando que nós começamos esse texto a respeito do Romanos capítulo 6. Nós já falamos do capítulo 6, os versos 17 até o 22, depois nós falamos de alguns textos de 1 Coríntios e tal, que aborda essa ideia. E vamos agora, o primeiro texto que eu quero convidar você, se você já tem a sua apostila, abra então no ponto número 5 e você vai ler lá: todo aquele que recebeu por fé a justificação demonstrará, através de suas atitudes diárias, evidências deste fato. Você sabe o que é justificação? Tem um vídeo aí que fala só sobre justificação. Pausa o vídeo, retroceda, volta e assista o vídeo sobre justificação para você entender do que nós estamos falando aqui. O texto que nós vamos utilizar, eu vou fazer a leitura aqui da Nova Tradução da Linguagem de Hoje,
que é Romanos capítulo 6, o versículo de 1 a 8. É uma linguagem muito comum, muito fácil de você entender, mas eu já estou aqui preparado com a Bíblia em grego para poder pegar certos pontos que eu quero fazer você entender, para que o texto faça sentido na sua vida. Então vamos ler comigo? Então nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 8. Acompanhe comigo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós que já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Bom, para você entender tudo isso, você tem logicamente que retroceder ao capítulo 5 de Romanos, porque isso é uma lógica continuação da ideia. Começa com a palavra aqui, portanto, ou na sua tradução pode ter uma outra palavra de ligação, uma outra conjunção ou junção, já não lembro mais como é que fala em português, que vai ligar uma ideia do capítulo 5 ao capítulo 6, que é o que nós estamos aqui agora. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo ele fala a respeito da graça salvadora de Deus. E ele diz que onde o pecado abundou, também superabundou a graça. Aonde rendeu o pecado, a graça rendeu ainda mais, de forma a cobrir, a sobejar o pecado. Isso quer dizer, aí ele continua a ideia no capítulo 6. Lembramos que quando isso foi escrito, não existe essa noção de capítulos ou versículos. Isso foi introduzido muitos anos depois, né, na nossa era praticamente, que facilita com que você possa achar os versículos e ter uma ideia. Mas quando isso foi escrito, a carta foi um texto corrido. Então, onde termina o capítulo 5 e onde começa o capítulo 6, tecnicamente, quando Paulo escreveu, era tudo uma ideia só, né? Então é por isso que você precisa entender, você não pode separar o capítulo, tem que ler o contexto do capítulo 6 também, do 5 também. E ele vem dizer aqui o seguinte: nós vamos então continuar a nossa vida de pecado, uma vez que nós fomos salvos pela graça e nós fomos perdoados da multidão de pecados que nós tínhamos? É claro que não. Por quê? Aí vem o termo que eu quero que você entenda. Nós fomos batizados com Cristo. Nós somos imersos nele. Qual que é o problema desse texto? A gente já tem falado sobre isso algumas vezes e você já deve ter percebido. A tradução, ela passa de uma língua original para uma língua que se tem, né, você tem o destino, o fim, no caso. Então, vamos supor, vamos fazer uma linha aqui. Esse texto foi escrito em grego koiné, quase 2000 anos atrás, e ele passou então para o latim, ele passou para o alemão, ele passou para o inglês, e ele veio passando até chegar no português que você está lendo aí agora. Possivelmente, se você tem uma edição João Ferreira de Almeida, né, que é Almeida Revista Atualizada, Almeida isso, Almeida aquilo, ele era um português que fez então a tradução desse texto do Novo Testamento. Ele começou e depois seus filhos e seus discípulos continuaram o serviço, e ele fez isso baseado no texto grego.
E isso faz com que muitas palavras que existem no texto grego não têm, tecnicamente, uma tradução, não tem uma ligação para nós. Você pode perceber pelo texto que nós lemos aí na última aula, o bispo, o diácono, o presbítero, tecnicamente isso não é um cargo, né? Nós transformamos isso em cargo, mas não é um cargo. Presbítero significa o senhor, o idoso, o ancião, né? O ancião. Diáconos significa o servente, né? Pode ser traduzido como garçom, aquele que serve às mesas, o auxiliar, uma pessoa. Nós temos o dulis, que já falamos bastante a respeito dele, que é o servo do servo. Nós temos o episcopos, de onde nós tiramos a palavra bispo, que significa um pastor mais velho que toma conta dos outros. Então essas palavras, elas tecnicamente não foram traduzidas. Isso é o caso do batismo. O batismo que nós entendemos, que aparece aqui várias vezes, ele veio da palavra baptizo, né? Mergulhar. E existe uma diferença muito séria da palavra de origem, né, etimológica baptizo e baptos. O que eu quero dizer com isso? Quando a ideia do batismo acontecia lá na época dos judeus, na lei de Moisés, né? A gente usa o termo hebraico mikveh. Mikveh é uma reunião de águas, então foi traduzido como tanque batismal, né? Toda vez que acontecia um ato ritualmente impuro, a lei de Moisés dizia que a pessoa tinha que lavar as suas roupas, tomar o seu banho em água e ficaria imundo até a tarde, né? O livro de Levíticos tem várias palavras a respeito disso, Números também tem. Dessa mikveh, desse batismo ritual, dessa imersão, surge a ideia que nós temos de João. Porque os judeus, eles usavam esse tanque batismal diariamente, né? Existem leis da Torá, leis do que nós chamamos de Pentateuco, que ele fala que a pessoa tem que tomar esse banho ritual, que ele tem que se mergulhar e tem que voltar impuro, mais ou menos à noitinha, né? Que é a hora que termina um dia e começa um outro. Os judeus, os ortodoxos principalmente, eles fazem muito isso na sexta-feira à tarde. Porque é para fazer o Kabbalat Shabbat, a entrada do sábado, né? O recebimento do sábado. Isso faz com que eles, tecnicamente, entrem no dia de sábado purificados. Só que João Batista, quando ele está no deserto, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor estava com João Batista no deserto, e ele instrui o batismo em água, ele fala a respeito do baptizo. O que é o baptizo? Eu vou citar para você aqui, rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. Eu estava usando aqui a Bíblia Strong em grego. Exatamente, aqui viveremos, morreremos batizados. O texto que a gente estava utilizando aqui era o batismo da morte. Exatamente, baptizó. Se você tem essa Bíblia em Strong, o dicionário Strong em grego é a palavra G907, que é o batismo da linguagem baptizó. É mergulhar repetidamente, imergir, submergir. Tipo os navios afundados, limpar, mergulhar, submergir. Depois, existe a diferença entre a palavra bapto, que é outra origem, e que eu quero que você grave essa palavra para você entender o contexto do que o apóstolo está falando aqui. Essa palavra bapto, ela não aparece nesse contexto escrito, mas a ideia, ela é passada em outro significado. Você vai entender o que eu estou falando. Existe um exemplo muito claro do contexto da palavra baptizo numa receita de um homem chamado, um médico, né, um poeta e médico grego chamado Nicander. Esse homem, ele viveu 200 anos antes de Cristo. Isso aqui é basicamente a receita de picles mais velha que você pode encontrar. Sabe o que é picles? É você ter aquela jarrinha de vinagre onde você tem vários vegetais mergulhados no vinagre na conserva e que ele fica ali durante um tempo para poder assumir outro sabor. E é essa a ideia. Porque quando você se batiza, nós temos a ideia de batizar em água,
né? Que é o ritual que foi passado no mundo cristão. Mas a ideia que Paulo passa aqui não é batismo, não é você ir lá e mergulhar. Tipo o saquinho de chá, quando você pega e faz aqueles mergulhinhos para extrair, né, o sabor do chá, e depois você tira o saquito, joga fora e consome o chá. O baptos, ele dá a ideia de mergulhar e deixar lá. Ficou. Então, se você ler essa receita, se você tiver o interesse depois de pesquisar a diferença entre baptizo e baptus, é uma ideia muito bacana. Pausa o vídeo e procura lá. O nome do médico é Nicander. É uma receita de conserva. Depois você procura. Isso significa que nós fomos ensinados durante muitos anos que a prática do batismo, como sendo um ritual de banho, um ritual de mergulho, é algo, né, chamado as ordenanças do Senhor. Quais são as ordenanças do Senhor? A primeira é o batismo e a segunda é a ceia, né, que nós fomos ordenados a fazer. Mas no contexto de Romanos 6, que nós acabamos de ler, não se trata de um batismo em água. Entende isso? Não se trata da pessoa que foi lá e tomou aquele banho, que se lavou, porque tecnicamente no ritual judeu era isso, era uma lavagem ritual. Era um banho ritual que a pessoa tomava para tirar as suas impurezas e ela poder entrar no sábado sem as suas impurezas e fazer os seus sacrifícios a Deus, como era o costume deles. Transportou-se essa ideia do povo judeu para o cristianismo e instituiu o batismo. E aqui, em vez de fazer a tradução da palavra baptos ou baptizo para mergulhar, para imergir, para aprofundar ou submergir, que é a palavra que a gente mais usa aqui, deixou a palavra batismo e acabou virando até sobrenome e apelido de muita gente. Qual que é a ideia? A ideia diz que nós que fomos batizados em Cristo, não está falando do contexto da lavagem ritual. Está falando de baptos, daquele que foi imerso e daquele que foi deixado lá. Na realidade, para usar um contexto, é como se fosse uma sepultura. Essa que é a ideia principal. Ser sepultado, né? É por isso que ele diz aqui, nós que morremos para o pecado. Exato, é uma sepultura. Mal que você submerge na sepultura, na água, que seja, você fica ali. Simbolicamente, o velho eu. O velho fica homem. Ali. O velho homem está morto. Sim. Né? É extraído tudo aquilo, a velha criatura. Exatamente. Para ter a essência de Cristo. Exatamente. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é porque muitas pessoas dão um demasiado valor ao mergulho na água que nós damos no princípio de fé. Isso não tem nada, não tem mal nenhum. A pessoa tem a sua fé e se batizar e fazer o ritual. Aquilo é uma expressão pública de algo que aconteceu no coração. Você foi batizado em Cristo. É por isso que se você volta para Mateus capítulo 3:11, você vai ver que tem lá uma história de João que ele fala: eu mergulho vocês na água, baptizo, mergulho e tiro, baptizo. Mas virá outro que vai mergulhar vocês no Espírito. E é nesse ponto que entra a concepção do baptos. Porque uma vez que você foi mergulhado no Espírito e deixado lá, tudo o que acontece depois da morte, simbolicamente, nós que morremos para o pecado, passa a ser agora a velha criatura sepultada e você é uma nova criatura. Vamos voltar à receita do picles, do pepino e da cenoura que foi mergulhado no vinagre. Qual que é o propósito da pessoa deixar a conserva mergulhada lá naquela solução? Ela vai transformar aquele vegetal. De forma que, quando pronto, você tira um daqueles e prova, opa, isso já não é um pepino. Deixou de ser pepino. Passou agora a ser um picles. Isso deixou de ser uma velha criatura e passou a ser uma nova criatura. Por quê? Porque todas as substâncias daquele líquido, daquele vinagre, daquela coisa ácida que era utilizada na conserva, entranhou naquele vegetal e fez uma nova substância.
Isso refere-se a nós nesse texto. Uma vez que nós fomos mergulhados em Cristo, nós fomos mergulhados no Espírito de Deus, nós não somos mais a mesma pessoa. Entretanto, está aqui. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo, né, no pecado? No pecado? Para que aumente ainda mais a graça? Aí é o reflexo do capítulo 5, que nós já falamos aqui. É claro que não, porque uma vez que você foi sepultado, usa-se a figura de linguagem baptizo, uma vez que você foi batizado na morte, você foi sepultado, você morreu para o pecado. Nós morremos para o pecado. O poder do pecado em nós acabou. A condenação do pecado acabou. E depois ele fala, então como podemos continuar vivendo nele? Porque você agora está mergulhado em Cristo. Você deixou de ser aquela velha criatura, você passou a ser agora uma nova criatura. E ele fala aqui, com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficar unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também na sua morte. O que isso quer dizer? Uma pessoa está ligada à lei enquanto ela vive. Se você, infelizmente nós já passamos por isso, um ente querido morreu, nós vamos agora com os documentos, né, que é o atestado de óbito, o assento de óbito, vamos até os determinados fins para poder cancelar a vida fiscal daquela pessoa. Se vir alguma cobrança, se vir alguma dívida, se vir alguma multa, morto não paga dívida. Cancela o CPF. Cancela a inscrição estadual, exatamente. Nisso o texto resume. Nós que somos mortos para o pecado, não vivemos mais debaixo da autoridade do pecado. Nós que fomos sepultados em Cristo, nós estamos mortos. Essa que é a ideia. É por isso que a palavra batismo aqui é tão significativa. O morto não tem dívida. O morto não tem dívida. E quando nós falamos aqui que essa palavra, para ser mais bem entendida, deveria ter sido traduzida junto com as outras, é porque gera-se a ideia, então, do mergulho na água. E não é o mergulho na água que o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, você que morreu em Cristo e você que foi mergulhado em Jesus, você que foi imerso no poder do Espírito de Deus, você agora é uma nova criatura. Nós temos então a ideia da pessoa que é sepultada na água como um símbolo e aquele que sobe é uma nova pessoa. Só que a instituição ela coloca para nós como algo místico, né? Não, você tem que mudar a sua vida, faz o curso do batismo, né? Sim, tem que fazer o curso. Faz o curso do batismo. Tem até o certificado, né? Do batismo. Certificado e tudo. Nós estamos aqui, não estamos aqui a criticar o batismo. Não é a criticar o batismo. Mas queremos que você entenda a lógica do texto aqui. O verdadeiro significado. Que não é só um banho na água, uma imersão na água, não é só se dobrar a algo público. Sim, claro, no psicológico, não, estou fazendo um ato público. A demonstração de fé. A demonstração de fé para o público. Não, eu mudei minha vida, eu agora pertenço ao corpo. Certo. Porque, pronto, até aí tudo bem. Mas o verdadeiro significado é você ser transformado. A partir do momento que você submerge, está sepultado em Cristo Jesus, já não tem uma vida. Porque as coisas velhas já se passaram, não é isso que diz o... Exatamente. Se passou por quê? Porque o morto, ele teve uma vida até aquela data. Né? Foi dito aqui que existe um certificado de óbito. Lá nesse certificado vai constar o nome, a sua filiação, a data do seu nascimento e a data do falecimento e a hora do falecimento. Então, a partir desse momento, ela está cancelada sobre uma pessoa física ou jurídica, né? Ela está cancelada. O que sobra para os familiares? A sua lembrança. Ela está sepultada. Então, pode sobrar e começa uma vida quando está sepultado com Cristo, tudo se passou, né? A sua data de nascimento continua, mas você começa uma nova vida com Cristo, né? Certo. É totalmente uma nova criatura, um novo eu, demonstra através das suas atitudes diárias a evidência desse fato de mudança. Certo.
com as suas atitudes, fala, não, aquela velha criatura, né? Não sou eu mais eu que vivo naquele agora corpo. Você entendeu o texto, não sou eu mais que vivo. Aquele contexto porque eu estou sepultado com Cristo. Exatamente. É isso que é o né? Baptizo e baptos. Exatamente. Então, quando nós fazemos analogia, quando nós pensamos na tradução da palavra batizado, porque na Bíblia está tudo igual, irmão. Na Bíblia foi traduzido tudo igual. Batismo, batismo, batismo. Mas tem diferença de baptos e tem diferença de baptizou. Então, quando a gente fala a respeito do batismo na água, baptizou. Né? Foi lá uma pessoa, um representante, um líder religioso, que você chama do jeito que você conhece, ancião, líder, pastor, presbítero, o que seja. E ele fez um mergulho ritual simbolizando um ato interior. Você está em Cristo, é uma nova criatura, e você decide fazer um banho ritual para demonstrar publicamente o seu ato de fé. Ok, não tem problema nenhum. Nós sabemos que não é o batismo que salva, nós sabemos que pessoas que morrem sem batismo não perdem a salvação, nós sabemos que pessoas que escolhem estar numa igreja e falar, olha, eu já batizei lá na igreja batista, não vou batizar de novo. Ok, não é a água que vai te salvar, aquilo é um símbolo, beleza? Ficou entendido aí. Aqui o texto está falando sobre mergulhar em Cristo, ou seja, Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós cremos que como fomos sepultados nele, como fomos imersos no Espírito dele, assim como ele ressuscitou dos mortos, está dizendo aqui, ó, pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma novidade de vida. Eu falei uma vez aqui com vocês a respeito do reino de Deus, que o reino de Deus chegou. Não é uma questão da volta de Cristo, né, chamada parousia, não estamos falando disso. A partir do momento que Jesus veio na terra, o reino de Deus chegou. E eu disse naquelas palavras que você não precisa esperar morrer, você não precisa esperar Jesus voltar para você viver o reino de Deus na terra. É disso aqui que nós estamos falando. Porque quando você é uma nova criatura e você exala o vinagre que está em você, você deixa de ser pepino e passa a ser um picles. Por isso, entendeu? Por isso tem que chamar a atenção, porque muitos vão falar assim, não, mas isso foi o mandamento de Jesus, né? Quem crê e for batizado será salvo. Né? Sim. Mas o batizado é esse mergulho que você está ouvindo aqui desde o princípio. Exatamente. Né? Então Jesus está contradizendo. Então me diga, como que foi um ladrão que estava do lado de Jesus? Não foi batizado. Não foi batizado. Então ele se entregou, ele submergiu em Cristo. Então fala-se de uma nova vida, ser sepultado em Cristo Jesus. Lembrando bem, novamente, não somos contra o batismo. Não tem nada a ver. Né? Publicamente você fazer um ato, né? Batismo, amém, né? O seu psique, o seu lado psicológico, não só também publicamente, mostrando a fé, demonstrando a fé que você está sendo submerso ali, mas tem que ver lá dentro, no coração, mesmo lá no coração. Sim. Que você está realmente submerso em Cristo Jesus. Não é só um ato físico, um ato, um símbolo, tem muito mais do que isso. E o batismo é muito mais do que isso. É mais profundo daquilo que é... Não, você agora pertence a um corpo. Yeah. Você só pertence... Você vai cear, não, você tem que pertencer ao corpo. Mas não é só isso, é mais do que isso. É realmente ser mortificado. Morto, pronto. Já não existe mais o fulano, ou não existe mais a pessoa física. Agora você é outra pessoa. Novidade de vida. E quando começa a mudar a sua vida, começa a ter uma diferença, né? É disso que a gente está falando aqui. Porque o versículo 4 diz claramente, assim como fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como ele foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos a novidade de vida. Então, quer dizer, quantas pessoas você conhece que aceita Jesus, vira crente,
se batiza e continua na velha criatura. Então não é o mergulho na água que faz a diferença. É o mergulho, a imersão, a submersão em Cristo, no Espírito de Deus. Entende a diferença? E quando você consegue entender a diferença entre você mergulhar e ficar e de você tomar um banho ritual, você passa... Aí você entra aqui no versículo 7. O versículo 7 diz assim: pois quem morre fica livre do poder do pecado. Você que creu em Jesus, você que se batizou, você que entrou de cabeça, né? Foi imerso mesmo, foi completamente submerso no Espírito de Deus. Você não quer pecar, porque você sabe de onde você veio, você sabe o que significa aquela sensação, e você não quer fazer isso. Mais uma vez, voltamos ao óbvio. É lógico que nós pecamos, a gente é ser humano, a gente vai pecar, mas não é uma prática, não é uma efetividade. É um acidente, né? É um acidente, é um vacilo, é um erro que você cometeu porque você não vigiou, você deixou de viver no Espírito de Deus e foi para as obras da carne, lembra da outra lição? E aí você acaba cometendo pecado. Mas nós que vivemos em Cristo não queremos pecar. Nós queremos viver uma vida de limpeza. Por quê? Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos vivificará novamente. E nós seremos ressuscitados dos mortos também. Isso vem falar para nós de uma imersão no Espírito de Deus. Não somente uma entrada numa piscina. Não é um banho ritual, é uma troca de natureza. Assim como o vegetal entra na solução de vinagre e passado um tempo imerso lá, ele já deixa de ser um pepino e passa a ser um picles, você, velha criatura, está imerso no poder de Deus, está mergulhado no Espírito de Deus e passa a ser nova criatura. Por quê? Aí você vai para o ponto 6. Você que tem a apostila, abre comigo no ponto 6. Diz lá, a diferença do velho homem para aquele que hoje foi justificado e está no processo diário de santificação. Você sabe o que é santificação? Você entende o conceito de santificação? Temos um vídeo aqui que fala só de santificação. Volte lá e assista o vídeo de santificação para você entender o contexto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, versículo de 9 a 12. Lembrando que, um grande parêntese aqui, esse estudo ele é baseado na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos usando outros textos de outras cartas para que você possa entender a ideia que Paulo estava passando aos Gálatas quando enviou a carta que gerou toda aquela conversa. Beleza? Vamos voltar aqui então. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 12. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado. Olha a ideia que o apóstolo Paulo está tendo aqui. Foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, olha a santificação aí, e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Batismo. O real batismo, a imersão no Espírito de Deus. Versículo 12. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero, eu posso fazer tudo o que quero. Pois sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. É aquele texto que na Almeida Revista Atualizada está escrito assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Os especialistas na carta de 1 Coríntios dizem que esse texto foi tirado de um ditado popular que havia entre os coríntios por causa da sua insensatez de acreditar que estavam num nível de sabedoria tão alto que qualquer coisa que eles fizessem estava bom, porque eles eram os espertalhões. Vamos analisar o texto. Todos aqueles que se enquadram nessa lista de malfeitores, eles não têm parte no reino de Deus. Por quê?
porque só tomaram um banho ritual. Eles não estão submersos pela graça de Deus. Eles não estão submersos no Espírito de Deus. Eles ainda são pepinos. Exatamente. Eles ainda são pepinos. Eles não estão mergulhados. Entende? Eles ainda não assumiram todo o sabor do Espírito de Deus. Eles ainda não assumiram todas as proteínas e propriedades do Espírito de Deus. Não fez o processo, né? Não fez o processo de absorção. Entende? Algumas pessoas contestam esses textos e falam, não, mas, por exemplo, o que eles mais gostam de falar, eles pegam a palavra homossexual, as outras eles até aceitam. Mas a palavra homossexual eles pegam. E eles falam, não, mas aqui o texto está falando de uma palavra que não tem o significado homossexual. Isso foi tirado de um contexto e não sei o que, e coisa e tal. Quando você vem aqui na Bíblia grega, você percebe que a tradução de duas palavras se tornou uma só. Existe a palavra, deixa eu abrir aqui para você, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, 9, é o 9, né? Exatamente. Eles pegam a palavra Malaqui, que vem de Malacos, e eles pegam a palavra Arsenoquité. Arsenoquité que vem de Arsenoquites. Então, eles fazem a tradução dessa palavra, dessas duas palavras, no grego moderno e transformam elas em outra coisa. Mas no grego koiné, quando ela foi escrita, ela tinha outro significado. Então, o Malaki ou Malacos, eles eram pessoas que faziam a prática homossexual passiva, e o que seria o outro aqui, Arsenoquites, seria a prática homossexual ativa. Basicamente, a grosso modo, eu não sou especialista em grego, mas isso aí a gente sabe estudar. Isso quer dizer que o pecado a união de dois homens ou duas mulheres, o homossexualismo, ele não deixou de ser pecado por causa de uma nova tradução de palavra. É a mesma coisa. Aí uma pessoa pode dizer assim, mas você acabou de dizer que nós, que fomos sepultados com Cristo, já não sofremos mais as injúrias do pecado. Nós não estamos mais sob a autoridade do pecado. Perfeito. Só que você precisa entender uma coisa. Vou contar para você uma parábola. Eu estou aprendendo com Jesus, eu vou contar a parábola. Eu vi essa parábola de um pastor fazendo a pregação e eu achei maravilhosa. Imagina que eu sou um criminoso. Então vamos imaginar que é meu pai. E ele paga um advogado e o advogado faz com que eu seja liberto. Ou seja, pagando a pena, ou seja, por uma fiança, ou seja, alguma coisa. Eu fui resgatado da prisão pelo meu crime. Vamos supor que eu paguei a dívida. Quando eu saio de lá, eu posso continuar cometendo os crimes que eu cometi e que me levaram para lá? São crimes do mesmo jeito. Só porque o advogado me tirou da cadeia, não significa que eu posso continuar cometendo os crimes que me botaram na cadeia. Entende isso? Então a graça de Deus, ela tira você do pecado, ela faz com que você entenda o Evangelho, o Espírito de Deus abraça você, você é salvo pela fé no Filho de Deus, mas não significa que você pode voltar a fazer aquilo que te colocou lá no pecado. Entende a diferença? Então, quando nós falamos a respeito de textos como esse, e tem outros textos em outras cartas que ele fala também a respeito desse tipo de pecados, seja idolatria, pornografia, que aqui pornografia, nesse contexto aqui, são atos imorais de vários casais diferentes, não necessariamente os vídeos que muitos assistem hoje, adoração de ídolos, que hoje já não tem mais ídolos, né? A idolatria hoje é o dinheiro, idolatria ao corpo, idolatria aos pastores, idolatria a qualquer coisa. Cantores e tal. Aos adúlteros, aos ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores. Todo esse contexto de malfeitores, que são obras da carne, o texto diz, não terão parte no reino de Deus. E quando nós falamos isso, nós dizemos que a pessoa que vive nessa situação de pecado, ela precisa entrar, se batizar em Cristo. Ela precisa imergir no Espírito de Deus. Isso no verso 11 é muito interessante. Para que faça realmente o uso da graça de Deus. Verso 11. Alguns de vocês eram assim.
Entende a mudança de vida? Eram pepinos. Eram pepinos. Mas foram convertidos. E quando a gente fala a respeito disso, parece, né, para as pessoas que fazem os protestos e as pessoas que fazem aqueles tipos de demonstração de ódio, porque até então, tecnicamente, né, na cabeça deles, nós é que somos os odiosos. Mas, então, enfim, significa que nós estamos sendo rudes com uma coisa que foi escrita há 2000 anos. Mas o contexto não muda. A ideia passada pelo mensageiro não muda. O que faz de mim salvo pela graça é o Espírito de Deus. E o que remove de mim todo o pecado é o sangue do Filho de Deus. Mas o próprio Jesus disse que nós não podemos voltar às práticas da velha vida. Porque se fosse para ele aceitar a gente como a gente é, do jeito que a gente é, com os pecados que nós somos, ele não chegaria para você e falava, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, tome a sua vida de conversão, tome a sua vida de mudança e siga a Jesus. Porque tudo isso faz parte de uma conversão, metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Se você vai em direção ao pecado, agora você retorna, você não quer mais saber disso. Arrependimento é isso. Então, quando a gente fala a respeito do batismo em Cristo, para que você possa ser sepultado em Jesus, para que Jesus foi ressuscitado dos mortos e nós cremos nisso, então nós seremos ressuscitados na última hora. E isso faz toda a diferença. Porque, como está dizendo aqui no versículo 1, o que vamos dizer então? Será que vamos continuar vivendo no pecado para que a graça continue sendo abundante? É claro que não. Nós vamos como é que se diz? Desempecilhar, nós vamos nos desamarrar, desatar, a gente vai sair disso, abandonar essas práticas. Porque quando você fala que você pode fazer qualquer coisa, porque você agora tem o conhecimento, que você agora foi salvo, foi liberto, o próprio apóstolo diz isso. Ele pega um trecho de uma conversa que era hábito dos coríntios e diz, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar essas coisas me dominar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque agora já não é mais você que vive. É Cristo que vive em você. E o viver que eu tenho na carne é para o Filho de Deus. Entende a diferença? Então nós precisamos assimilar essa ideia. Não é somente um banho na água, não é somente entrar na piscina, é você mergulhar no Espírito de Deus. É você viver de forma a deixar de ser um pepino e se tornar um picles. Então você precisa entender essa ideia. O pecado, ele habita nesse corpo de carne que nós temos, mas a palavra diz que num piscar de olhos, assim como um relâmpago que cruza o céu, nós, os que ficarmos vivos, diz Paulo, seremos transformados. E nós vamos nos encontrar com Cristo. E nós vamos viver para sempre com o Senhor. E para que isso aconteça, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque o que eu vivo é pecado. O que eu vivo é errado. E como Paulo diz em Filipenses, para mim viver é Jesus e morrer é lucro. Então, o que eu faço em vida é Jesus. Eu mostro Jesus, eu prego Jesus, eu falo de Jesus, eu sou uma imagem e semelhança de Jesus. Beleza? É neste canal, irmãos. É isto. Aqui nós falamos de Bíblia. Aqui falamos do contexto, do texto e muitas vezes buscando aqui o original, né? Fazemos o possível. Fazemos buscando o original. Por isso, que é um convite muito especial. Eu peço que você espalhe esta palavra, né? Não queremos aqui likes, não queremos aparecer. Nós só realmente queremos levar a palavra do Senhor a muitas pessoas, levar a verdadeira palavra, que muitas pessoas estão sendo religiosas, muita instituição levando as pessoas sendo mística, sendo sempre rituais, e não é isso que nós queremos. Nós queremos levar realmente a palavra que transforma, que muda, que altera,
de se tornar, sair de um pepino e se tornar um picos, né? Que é uma metáfora, né? A ideia é mesmo essa. Então a metáfora... é uma metáfora de 200 antes de Cristo, né? Não fui eu que inventei isso. É claro que nós, cada dia, vamos mortificando esta carne, nos santificando. Santificação é se separar, né? Ser separado e realmente ir buscando isso cada dia. Mas hoje termina esta lição, mas ela continua no próximo vídeo. Por isso que eu chamo a sua atenção. Compartilha. Se quiser fazer uns cortes, nós autorizamos você cortar essa palavra, fazer aqueles cortes, colocar em todas as plataformas de redes sociais, TikTok, Instagram, né? Várias aí, tem várias que eu até não conheço, não sou muito nas redes aí, mas nós autorizamos você fazer isso para levar essa palavra, levar a palavra que salva, que muda e altera. Amém? Então eu te vejo no próximo vídeo. No próximo vídeo estará conosco, juntamente firmes e fortes, porque existe aí um chavão, né? Juntos somos mais fortes, né? E eu conto com você. Amém? No próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.